Olá, irmãos, tudo bem? Feliz 2022. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso primeiro estudo do ano de 2022. Eu espero que vocês tenham passado um excelente Natal, uma excelente virada do ano. Espero que vocês estejam saudáveis, né? Muita coisa acontecendo. E espero que todos vocês estejam bem. Essa semana, primeira semana do ano, estamos na semana 16 do nosso circuito. Então, nessa semana nós estamos lendo de Romanos 8 a Romanos 12, e eu escolhi o texto de Romanos 8, de 1 a 4, para a gente bater um papo. E Romanos é um desafio, né? Porque parece que cada versículo que Paulo escreveu ali é um mundo de ensinamento. Então, vamos orar para que Deus nos dê graça, misericórdia, para que a gente possa aprender um pouco mais das verdades do céu aqui, tá bom? Ora comigo. Pai, obrigado pela tua presença em nós, Espírito Santo de Deus, obrigado por sempre nos trazer mais perto das realidades do céu, obrigado porque há perdão, misericórdia disponíveis todos os dias para nós. Deus, então, eu clamo pela tua ação agora, aqui, para que enquanto a gente lê a tua palavra, a gente possa ser guiado pelo teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo nos convença do pecado, que o teu Espírito Santo nos convença daquilo que não te agrada, que a gente tenha uma convicção do alto das coisas que nós precisamos mudar para que a gente viva uma vida que agrade o coração do Pai. Então, Deus, glorifica o teu nome aqui e que a tua igreja seja ministrada para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Vamos lá. Então, Romanos 8, dos versículos 1 a 4, diz assim: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, vamos lá, tem muita coisa aqui. Na verdade, tem o resumo do Evangelho, o resumo do plano de salvação. E para a gente compreender de uma forma um pouco mais profunda a bênção, a salvação, a gente precisa entender a condenação. Porque senão, eu cresci na igreja, né? Então porque Deus amou o mundo de tal maneira, a gente canta sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre a vida, nova criatura, a gente lê, a gente fala, só que se essas realidades não alcançam lugar no nosso coração, elas se tornam apenas teorias a respeito daquilo que Deus fez. Então, para que a gente tenha uma dimensão maior da bênção, da vida disponível, a gente precisa entender como que a morte entrou, o que aconteceu. Então, aqui fala que nenhuma condenação, mas que condenação é essa? Então, eu queria pensar com vocês hoje, primeiro, por que nós fomos condenados? Fomos condenados a quê? Como que Deus resolveu esse problema? E como que essa realidade afeta a nossa vida hoje? Tá bom? Então vamos lá. Por que então nós somos condenados? Vamos lá. Qual foi o plano? Qual que era o plano inicial de Deus? Criação. Deus criou a terra, Deus criou o firmamento, Deus criou as águas, Deus criou os animais e Deus criou a humanidade para viver no jardim, para viver no Éden. Nós fomos criados à semelhança de Deus. Então, toda a nossa capacidade, toda a nossa inteligência, criatividade vem do próprio Deus. Tudo que tem de bom em nós, tudo que tem de belo em nós, vem do próprio Criador, porque nós somos feitos à imagem dele. E aí, Deus então coloca Adão e Eva no jardim. E aí a gente tem lá algumas tarefas. Adão e Eva, eles tinham tarefas para fazer. Então, Deus cria o jardim, nos coloca lá, cria o homem e falou assim para eles,
vocês têm que fazer algumas coisas aqui. Vocês precisam ser fecundos, multiplicar, cultivar a terra, comer do fruto livremente. Olha só. Tudo era perfeito. Tudo era perfeito. A relação com Deus era perfeita. Adão tinha acesso direto com o Pai, conversava com o Pai. E porque a relação de Adão com Deus era perfeita, ele não tinha um buraco na existência dele. Então a relação com ele também era perfeita. Adão não tinha nenhum conflito de identidade, não tinha nenhum conflito de propósito. Então, porque a relação com Deus na realidade do Éden era perfeita, a relação com ele mesmo era perfeita, a relação com o próximo, com Eva, era perfeita também. Era uma relação de amor, era uma relação de compartilhar do trabalho. E a relação com a própria criação era uma relação perfeita também. Deus não criou a humanidade para ficar parada. Deus criou a humanidade para cultivar, para produzir, para trabalhar. Mas lá, Adão produzia por obediência, não por obrigação. Ele obedecia a Deus que o criou, e toda a relação dele com a criação era uma relação de prazer e contemplação. Então, o trabalho que Adão tinha para cultivar a terra era uma forma dele experimentar da presença de Deus através da beleza da criação, não por obrigação. Só que dentre essas tarefas que Adão e Eva tinham lá no Éden, uma delas era qual? Não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, essa era a ordem. Essa era a ordem. E o que aconteceu, então? Qual foi o grande problema? Diz lá em Gênesis 3, de 1 a 7. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Não foi isso que Deus falou, né? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então, Deus falou: não coma do fruto, para que não morram. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Né? Tá. Então o diabo está me lançando dúvida no coração da Eva. Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, vamos entender aqui qual foi o processo de Satanás para interferir na vida deles e fazê-los cair. Primeiro, Satanás ele pega o que Deus falou, questiona e manipula e transforma em uma mentira. E aí, Eva, que recebe o questionamento, a mentira de Satanás, a mentira do diabo, ela mesma duvidou de Deus. Por quê? Gente, se o próprio Deus falou, se você comer, você vai morrer, Deus falou. Quando o diabo vem e sussurra no ouvido dela, ela duvida do que Deus falou. Porque se ela não tivesse duvidado, ela não teria comido do fruto. Então, ela foi infiel. Ela duvidou daquilo que Deus falou. E além disso, além da infidelidade, além da dúvida, ela invejou, porque ele fala assim, porque vocês vão poder ser como Deus. Então, ela se comparou com o Criador e ela desejou o que o Criador tinha. Ela invejou o próprio Deus. Ela quis ser como Deus. Então, isso tudo brotou no coração dela
E aí, a partir disso, ela agiu em resposta ao pecado. Então, já aqui a gente entende que o pecado que a gente faz, o pecado que a gente comete, primeiro ele cresce no nosso coração. E é por isso que a Bíblia, o tempo inteiro, Deus está falando através da palavra, que o que ele está olhando mesmo é o nosso coração. Porque, gente, sempre tem um pecado atrás do pecado. Sempre no pecado que é visto, tem um pecado aqui dentro que já está cozinhando há tanto tempo que não é visto. Então você pode estar diante de Deus fazendo coisas aos olhos humanos, coisas boas, porém com o coração inundado no pecado. E você tem, como Davi, por exemplo, um homem que cometeu pecados, mas ele tinha um coração contrito e arrependido diante de Deus, e ele teve, mesmo em ações erradas, um coração aprovado. Então, o coração. E aí você pensa que o diabo mudou de estratégia? Mudou nada. A estratégia dele continua a mesma. Ele sussurra, deturpa a verdade que Deus falou. A gente deixa a semente entrar no nosso coração, a gente cultiva isso no coração, peca no coração e age em resposta ao pecado. Então, qual foi o resultado disso? Qual foi o resultado desse pecado? Logo em seguida, o que acontece? Os olhos deles se abrem, diz na Bíblia. E eles veem a nudez um do outro. Sentem vergonha. E aí, quando eles sentem vergonha, o que eles fazem? Eles tentam se vestir. Eles vão, pegam as folhas, eles mesmos lá tentam pega a cinta, faz. Eles tentam resolver o problema que eles criaram. E aí, o que acontece com isso? Quando eles escutam a voz de Deus, eles vão e se escondem. Então, só para a gente pensar aqui, uma coisa que é muito normal da humanidade é tentar fazer a sua própria justiça. Foi o que Adão e Eva fizeram. Eles se viram nus, tiveram vergonha, se viram no pecado, e eles tentaram, eles mesmos tentaram fazer a própria justiça dele e se cobrir e ficar bem. E aí chega Deus e declara a sentença pela desobediência deles. Lá em Gênesis 3,16 diz assim, que um pouquinho antes fala que a terra foi amaldiçoada, por conta do pecado. E aí, para a mulher, ele diz assim, aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele governará. E ele a governará. Então, o que antes era sem dor, o que antes era uma tarefa só de prazer e de obediência, agora se torna uma tarefa com muita dor. Você vai continuar sendo fecundo, você vai procriar, porém com muita dor. A relação de você com seu marido vai ser diferente, agora ele vai governar sobre você. Para o homem, por conta do pecado, Deus disse, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita, olha só, é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Então, aqui, agora a relação de trabalho não é mais uma relação de prazer, de contemplação. A relação do trabalho agora vai ser para o sustento, você vai ser obrigado a trabalhar, senão você não vai comer. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então, por conta disso, todas as relações mudaram. E por último, nós fomos expulsos do jardim. Expulsos da presença de Deus. E aí, com essa expulsão, entra então em cena a lei do pecado e da morte. Morte em dois níveis. Como que a vida entrou em cena?
Deus soprou a vida. Então a vida está em Deus. Então, se a vida está em Deus, ele tem vida nele e ele é a vida, significa que fora dele o que tem? Morte. Então, a morte no primeiro nível aqui é a separação de Deus. Onde Deus está, existe vida. Onde Deus não está, existe morte. Então, essa separação já é morte para nós. Já experimentamos o vazio da separação de Deus. E também morte física. Tá falando aqui que você do pó veio e do pó você vai voltar. Então, antes não experimentaríamos a morte. Não tinha doença, não tinha dor, não tinha sofrimento, não tinha nada. Por conta do pecado, nosso corpo então entra em deteriorização. Por conta do pecado, cada dia mais que eu estou na terra é um dia menos que eu tenho. O meu corpo morre cada dia mais. Por conta do pecado. Então, porque a gente permitiu a entrada do pecado, o pecado ele deturpou todas aquelas relações que eram perfeitas antes que eu citei no início. Quais eram elas? A relação com Deus, agora não existe mais, somos separados dele. A relação com nós mesmos foi totalmente destruída, porque a gente entra num vazio e não encontramos mais sentido na vida. Se você tentar contextualizar um pouco disso, esse buraco, porque estamos fora da vida, porque estamos longe de Deus, a gente tenta, com as coisas, a gente tenta aqui na Terra, a gente tenta justificar o nosso senso de existência, justificar a nossa existência com as coisas. Então a gente tenta preencher esse vazio com as coisas aqui. E a gente se torna escravo das coisas que a gente deveria usufruir. As coisas que a gente deveria dominar, agora nos dominam. Por conta do quê? Do pecado e do coração inundado e vazio por conta do pecado. Então, com essa relação deturpada e quebrada, quebra-se então a relação com nós mesmos. Então, e a relação com o outro, por conta do pecado, também é quebrada. Nossa, como assim? Porque a gente está nesse vazio, porque a gente está nessa angústia, e a gente não sabe o que realmente preenche esse vazio, a gente olha para o outro sempre com interesse de uso, de abuso. Então, eu me relaciono com o outro se ele me dá prazer, eu me relaciono com o outro se ele vai me dar o que eu preciso, eu me relaciono com o outro se ele satisfaz aquilo que eu necessito. A partir do momento que o outro não me dá o que eu preciso, o que eu faço? Eu troco. É só você olhar para as relações de amizade hoje. Um amigo dando calote no outro. Um amigo, por conta de dinheiro, destrói uma vida inteira de amizade. Você olha para as relações de casamento. Homens que usam a esposa, esposas que usam o marido, que não existe uma relação de amor, de parceria. A relação, por conta do vazio do nosso coração, a gente coloca sobre o outro um peso que ele nunca vai conseguir entregar, e se ele não entrega, o que você faz? Você troca. Por isso que está tantos casamentos sendo quebrados. Eu estou com você enquanto eu ganho. Não ganho mais, o que eu faço? Eu troco. Troco de casamento, troco de pessoa, troco de mulher, troco de marido. Olha a relação dos filhos, quebradas. Pais que não entendem o papel de ser pai e de ser mãe. Filhos que não honram, que não respeitam os pais. O pecado entrou no mundo, nos desconectou de Deus, nos desconectou de nós mesmos, nos desconectou do outro e nos desconectou da criação. Só você olhar. Hoje o ser humano abusa da criação. A própria criação, diz a palavra de Deus, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação anseia pela revelação, anseia pela volta de Jesus, anseia pela revelação dos filhos de Deus. Então, toda essa angústia que hoje a gente vive na nossa sociedade, na nossa casa, nas nossas emoções, na nossa mente, nas relações, todas essas angústias que a gente enfrenta hoje é por conta do pecado. Então,
a solução do homem não é só uma solução de recurso financeiro, não, é uma solução do coração. É um problema, um problema do coração. É um problema que o pecado nos trouxe. Agora, ok, isso é um baita de um problema, porque não tem solução, no ponto de vista humano. Como Deus, então, resolveu esse problema que a gente nunca conseguiria resolver? Só você olhar para a história. Olha para a história da humanidade e ver como que a humanidade vem tentando resolver o problema que eles mesmos criaram, que nós mesmos criamos. Só tem guerra, morte, destruição. Só isso. Abuso. Não tem solução. O homem em si não tem solução. Como que Deus, então, resolve esse problema? Então, gente, uma coisa que a gente precisa compreender é que Deus é soberano, ok? Então, desde o início, nada estava fora do plano dele. Então, ele mesmo veio resolver um problema que a gente criou. E aí, o plano, desde o início, o plano de resgate da humanidade já estava em ação. E como é que a gente vê isso? Vou dar um exemplo lá em Adão, depois eu já vou pular para Moisés. Lá em Adão, no Éden, dentre as várias árvores que nós tínhamos para desfrutar, tinha 2 árvores lá que a gente não poderia encostar. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que tinha outra árvore, a árvore da vida. E olha como Deus foi misericordioso com a gente. Pensa comigo. A humanidade, Adão e Eva, eles comeram e pecaram. O pecado entrou no mundo. Então, a partir disso, sofrimento, morte, dor, angústia. Se Deus não tirasse eles do Éden, eles poderiam ter comido do fruto da árvore da vida. Se eles tivessem comido, nós viveríamos eternamente no pecado. Eternamente longe de Deus, afastados de Deus, na angústia, no buraco da nossa existência, a.k.a. inferno. Isso é o inferno. Você viver eternamente longe, no vazio, na escuridão dos nossos próprios buracos. Então Deus nos tira de lá e protege o Éden justamente para que a gente não coma da árvore da vida, no pecado. E olha só, outra providência de Deus. Adão e Eva, porque eles estavam lá envergonhados do pecado, envergonhados do erro, se vestem. Deus fala, não, eu que vou vestir vocês. Eu vou fazer justiça por vocês. Deus vai lá, pega, tece um tecido, um pano com tecido animal, com pano animal. Então, o animal precisou morrer e faz uma roupa para eles, com tecido de pano animal. E ali Deus já está falando que, número 1, eu vou fazer justiça por vocês. E hoje, um animal precisou morrer para eu cobrir vocês. Mas, lá na frente, eu mesmo vou enviar o meu filho, unigênito, perfeito. E ele sim, ele vai morrer. Ele vai precisar morrer. Para que de uma vez por todas, hoje eu te dei uma roupa de animal, mas ele vai vestir vocês com uma outra roupa. O sangue dele vai cobrir vocês da cabeça aos pés. Para que na minha presença vocês sejam justos e não mais pecadores. Para que eu olhe para vocês de novo e vocês não tenham mais vergonha da nudez de vocês, para que vocês não tenham vergonha do pecado de vocês, o meu filho vai precisar morrer. E eu vou resolver o problema do pecado que vocês criaram. E aí, o que acontece depois do Éden? Vamos lá. A humanidade está solta na perdição. A maldade está livre, leve e solta. Só que Deus não fica parado na história, não. Se você ler a Bíblia, você vê como Deus agiu na história. Deus agiu na história. E ele vai apontando, e ele vai conectando, e ele vai falando, eu estou no controle. Até que a gente chega aonde? Lá em Moisés. Lá em Moisés muda a relação. Por quê? Lá em Moisés, ele se apresenta. Assim, ó, Moisés, eu sou Deus. Eu sou. E aí, Deus se revela a Moisés e ele fala o seguinte,
através de Moisés, Deus começa a revelar como que ele quer as coisas. Quem ele é, como ele gosta, como ele quer que as coisas aconteçam, como ele quer ser adorado, como as relações precisam ser feitas, como precisa as regras civis, as regras de casamento, como você tem que comer, o que você tem que comer, o que você não pode comer, o que me agrada, o que não agrada. Lá em Moisés, fica claro o que Deus gosta, o que Deus quer, o que Deus deseja, o que Deus anseia e o que ele não aceita. E aí vem então as leis dadas por Deus para o povo de Israel. E é por isso que Paulo cita lá sobre essas leis. Olha lá, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. O que a lei não pode fazer? Por que a lei... Qual que era a função da lei? A lei, ela veio justamente para mostrar que todos nós somos pecadores e que é impossível, pelas nossas obras, agradar a um Deus perfeito, da forma que Ele quer ser agradado. Impossível. Por que então Deus estabeleceu essas leis? O que Paulo diz lá em Romanos 8, 19 e 20? Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei. Para quê? Olha lá. Escuta essa, hein? Para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Condenado, culpável. Todos somos pecadores. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Pois pela lei vem o quê? O pleno conhecimento do pecado. Então, a lei ela veio para deixar muito claro para a gente a realidade do pecado. E não só para mostrar o pecado em nós. A lei veio para mostrar para a gente que nós somos pecadores e veio falar para a gente que a gente não consegue sozinho. A gente não consegue viver do jeito que Deus quer que a gente viva. E a lei, então, veio para apontar para o único que seria capaz de viver nos padrões dele e cumprir o plano de salvação de uma vez por todas. Então, a lei aponta para o pecado, a gente olha para o lado, não tem salvação, só que aí a lei aponta para o único. Para quem? Para Jesus. Para o Messias. Para o segundo Adão. Então, o primeiro Adão desobedeceu. O segundo Adão obedeceu. O primeiro Adão disse: seja feita a minha vontade, é o que eu quero. O segundo Adão disse: seja feita a sua vontade, meu Pai. O primeiro Adão invejou a glória e a grandeza de Deus. O segundo Adão abriu mão de toda a glória e de toda a grandeza. Romanos 5, 19 e 21. Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Glória a Deus. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Deixou bem claro a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, precisou haver justiça. Deus é justo. Houve pecado. E alguém teve que pagar o preço pelo pecado. Deus cumpriu. O preço do pecado precisou então ser pago. E quem foi que pagou esse preço? O próprio Filho. O único gerado que nasceu de uma virgem. Viveu num corpo mortal. Precisou. Deus se fez homem. Viveu aqui, como eu e como você. E ele precisou ser tentado como qualquer outro ser humano. Por que
Por que Jesus precisou ser tentado a enfrentar as nossas tentações aqui? Porque hoje ele está lá diante do Pai nos defendendo. Então, ele sabe exatamente o que você está passando. Jesus sabe exatamente o que eu estou passando. Ele sabe exatamente as angústias, os buracos e o desespero que você está passando. Porque ele também passou por isso, mas ele obedeceu. Ele não só viveu aqui, mas ele foi torturado, ele foi humilhado. Não parou aí. A justiça precisou ser feita. O preço precisou ser pago. Ele foi morto, mas não foi só uma morte qualquer. Ele foi morto carregando o pecado do mundo inteiro, enquanto ainda éramos pecadores. Olha o tamanho do amor de Jesus por nós. O pecado do mundo inteiro, ele experimentou a ausência do Pai. Ele experimentou a distância. Deus ficou em silêncio. E ele pagou com o peso do pecado do mundo inteiro. E ele morreu. Só que não ficou aí. Glória a Deus. Não ficou aí, não parou aí. No terceiro dia, Jesus ressuscitou, vencendo então algo que nenhum homem poderia vencer: o poder da morte. E como ele venceu o poder da morte porque ele ressuscitou, ele vence então o pecado. Porque ele venceu, todos nós temos acesso a essa mesma vitória. Ele nos salvou, glória a Deus, glória a Jesus. Nos salvou do quê? Nos salvou da morte eterna. Então, esse corpo aqui, sim, não tem mais o que fazer com esse corpo. Eu estou morrendo cada dia mais, fisicamente. Mas a gente só muda de lugar, a gente não morre mais. E também nos salvou do domínio do pecado aqui. E, então, ela é uma salvação da eternidade e que a gente começa a experimentar aqui, hoje, livre, libertação, disponível, hoje. E como é que eu e você temos acesso a essa liberdade? Como é que a gente tem acesso a essa salvação? Fé. Basta crer. Porque todos os requisitos da lei, Jesus já cumpriu, por mim e por você. Então, essa salvação, ela não altera, como eu falei, só pós-carnalidade. Não. Ela muda a nossa vida hoje, aqui e agora. Então, lembra lá das relações quebradas? Então, as relações que eram perfeitas foram quebradas. E agora, em Jesus, nós temos a restauração de todas essas relações. Vamos lembrar? Relação com Deus é restaurada. Em Jesus, porque Ele pagou o preço, o Pai nos aceitou de volta. Nós somos adotados de volta. Nós temos acesso direto ao Pai pelo sangue de Jesus, pelo que Jesus fez. E a gente chega na presença dele com ousadia, não nos nossos atos de justiça, mas a ousadia e a confiança no ato de justiça que Jesus fez por nós. Então, porque a nossa relação, a nossa conexão com a vida, porque a vida está em Deus, foi restaurada. E temos acesso de volta ao Pai. E porque nós temos acesso à vida, a nossa relação com nós mesmos também é restaurada. Porque a gente, então, o buraco da nossa existência, o buraco do nosso coração, ele é preenchido pelo próprio Deus. Porque você entende quem você é nele. Então, isso cura a relação com você mesmo. Eu não sou o João Mota, filho do Josué, filho da Georgina. Eu sou, sim, aqui, mas a minha herança não é aqui na terra. Hoje eu tenho um outro nome, eu tenho um outro corpo, eu tenho uma outra descendência em Jesus, em Cristo. E aí, porque Jesus fez, independente dos nomes que você recebe aqui na terra, todos nós temos um nome em comum. Todos nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Isso muda tudo. Por quê? Por que muda tudo? Porque a nossa herança, porque somos filhos do Criador, então a nossa herança não é mais aqui. Não importa
quanto de prédio, de apartamento, de casa, de business, whatever, man. Não importa o que você tem, a nossa herança não está aqui. Tudo isso aqui é passageiro, porque nos tornamos agora filhos de Deus. E a nossa herança está guardada nele, lá. Romanos 8,17. E se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos aqui, para que também com ele sejamos glorificados. Jesus vai dividir a glória dele conosco, que é incomparável com o que a gente está vivendo aqui. Então, uma vez que a nossa identidade é curada, porque a nossa relação aqui foi restaurada, a nossa relação com o outro também muda. Ué, por que muda? Porque eu não preciso mais usar o outro para cumprir e para preencher os meus desejos egoístas. A obra de Jesus, que nos preenche, nos faz agora, por conta do que ele fez, entendendo o que ele fez, entendendo a nossa nova identidade, a gente consegue olhar para o outro em amor e não mais em uso e abuso. Eu não preciso mais do outro para me preencher, porque eu já entendi a felicidade em Deus. Eu já sou completo em Jesus. Então eu consigo olhar para o outro me doando, me dando, amando. E isso cura todas as relações. Cura a relação de amizade, porque você vai para o seu amigo para você dar para o seu amigo. Cura a relação sua com o seu filho, porque você está ali cuidando do seu filho, dando para o seu filho, porque você já está completo. E cura as relações de casamento. Porque em Jesus você é completo. Você entende o plano dele, você entende o que ele fez e você replica a morte dele para que você possa então viver com ele. Então você entende o que ele fez e você olha para sua esposa e para o seu esposo e você replica a obra dele. É só assim que a gente vai conseguir ter um casamento restaurado, amizades restauradas e relação de pais e filhos restaurados em Jesus. E por último, muda também a nossa relação com a criação. O que Jesus fez altera hoje, aqui e agora, a nossa relação com o trabalho. Sim, temos que trabalhar? Sim. Para comer? Sim. Continua. Isso continua. Só no céu que isso vai mudar. A diferença é que nós não somos mais escravos desse lugar para o nosso senso de existência. Eu não preciso mais do título do meu trabalho para eu falar que eu sou vivo. Eu não preciso de um título, seja ele qual for, ou de um sucesso, seja ele qual for, para eu justificar a minha existência. A minha salvação não está mais aqui. A minha salvação não está na faculdade que eu vou. A minha salvação não está no trabalho que eu vou pegar. A minha salvação não está nos meus prazeres aqui. A minha salvação está em Jesus. Então, ele cura as relações com a criação e a gente usufrui das coisas que são criadas, mas sem perder a noção do Criador. Então essas coisas tomam a proporção correta, elas não nos dominam mais. Então, aquela necessidade que você tinha do dinheiro, e o dinheiro ser a sua segurança, do dinheiro ser o seu senso de beleza, você não precisa mais. Em Jesus você é livre. Aquela sensação do dinheiro ser a sua segurança, não precisa mais. Jesus pagou o preço e nós já somos seguros. A nossa esperança não é aqui. Deus é a nossa fortaleza. A relação que você tem com o outro, com a necessidade de aprovação, a necessidade dos outros gostarem de você ser aprovado, não precisa mais. Deus o aprovou em Jesus, para aquilo que realmente importa. A relação que você tem com o poder, você abre mão, porque você entende em Jesus que a vida não está em pegar o poder, a vida está em abrir mão do poder. Liberdade, vida em abundância. Podemos, então, nos relacionar com as coisas criadas não como escravos. O trabalho volta a ser, então, uma oportunidade de contemplação. O produzir, o criar, o fazer, tudo glorifica o Pai, tudo aponta para Ele, graças a Jesus. Então, em Jesus, as realidades do Éden são restauradas.
e todas as relações são restauradas. Glórias a Jesus. Obrigado, Jesus. Então, que em nome de Jesus a gente possa compreender o dano que a gente criou, mas mais do que o dano, a gente possa compreender que Ele nos salvou. Jesus veio para mim, por mim e por você. Todos pecaram. Eu não sou melhor do que você. Pastor Sérgio não é melhor do que você. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos carecemos da graça. Todos carecemos do perdão. E a vida de arrependimento precisa ser uma vida constante na vida do cristão. Porque se você está com a relação com o Pai perfeito, glorioso, majestoso, e aí você olha para si, você vê o nosso coração, os potenciais do nosso coração, você cai em arrependimento. Fazendo ou não fazendo, você cai em arrependimento. Porque é do coração que vem todos os malefícios, que vem os assassinatos, que vem de tudo que tem de ruim, vem do coração no pecado. Mas em Jesus, nós encontramos libertação. Libertação da morte terrena e libertação do poder do pecado. Que isso seja uma realidade no meu coração todos os dias e uma realidade no seu coração, para que a gente viva assim, livre, regozijando na vida que Deus nos disponibilizou. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.